noite, ao invés de continuar a série em Atos, depois faremos isto, vamos meditar então na segunda vinda de Jesus. Marcos capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 24 até o 37. Abra sua Bíblia, então, em Marcos 13, 24 a 37. Antes de lermos o texto, vamos orar. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome pela bendita e suficiente obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da vida, o Senhor das nações, o Senhor da história, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus, que tem tudo em suas mãos. Agora, ó Deus, que o nosso coração seja fortalecido, encorajado nesta bendita esperança da glória final, da glória eterna. Ao mesmo tempo que o nosso espírito, Senhor, seja despertado, seja tocado a uma vida de consagração e santidade. Nós oramos, agradecemos e esperamos em Cristo. Amém. Marcos 13, 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Amém. Irmãos, sobre o último dia, sobre os eventos pós-tribulação. Este capítulo 13 de Marcos trata das coisas do fim.
do fim mais próximo de Jerusalém, no que se refere ao templo, e do fim das eras, dos tempos da história. Os discípulos olhavam para o templo e falaram: Mestre, que pedras, que construções. E aí Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, o que se cumpriu de uma forma literal quando o Império Romano invadiu Jerusalém e chegou até a desfazer as pedras, moer tudo que estava ali em Jerusalém. Agora Jesus ilustra o fim com a queda de Jerusalém. Quando Jerusalém, de repente, foi tomada pelos romanos. O cristão aguarda a vinda de Jesus Cristo. O cristão verdadeiro vive para Jesus. O cristão, neste mundo, ele se sente deslocado, porque ele não pertence a este mundo. Paulo disse: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Vigiai e orai. Irmãos, o Senhor Jesus diz: eu voltarei. E estes textos proféticos visam o seguinte: não despertar a curiosidade somente, ou querer decifrar se está muito próximo, se está encostado, o que aconteceu, o que está para acontecer, só no sentido assim de curiosidade. Esses textos proféticos, especialmente dos evangelhos, têm o seguinte objetivo: vigiar. Vigiar porque ou nós morremos, ou nós partimos, ou Jesus volta. Como nós estamos espiritualmente? Esta é a grande pergunta. O Senhor deixa essa pergunta para nós. Nós estamos preparados para encontrarmos o Senhor Jesus? O que acontecerá na vinda do Filho do Homem? Veja, em primeiro lugar, o universo é abalado. Após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Você pergunta: o que sobrou aqui? O texto profético, quando fala assim de estrela, sol, lua, poderes dos céus, o texto profético quer dizer o seguinte: tudo será completamente abalado pela vinda do Filho do Homem. Esta criação aguarda a redenção, diz Paulo em Romanos 8. Quando o Senhor Jesus voltar, o universo inteiro irá estremecer e ser abalado. Então não é uma vinda assim, ele desce, aí ele para aqui. Os puritanos até achavam que seria literalmente em Jerusalém. Aí ele desce assim, vamos supor, se for lá em Jerusalém, como se fosse um pouso. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a vinda do Filho do Homem irá tocar todas as estruturas, estremecer, abalar o universo inteiro. O universo abalado, os poderes abalados, os poderosos abalados. No Antigo Testamento, Joel, Isaías, Ezequias e outros livros mais proféticos, quando fala assim, o sol, lua, estrela, poderes dos céus, está falando também dos governantes, das autoridades, aqueles que governam. Então, tanto a criação
que é estabilizada pelo Criador, quanto os governantes e os poderosos serão completamente abalados. Esta criação toda, o universo, coisa que a gente nem sabe, aquilo que o homem está descobrindo ainda, aquilo que o homem nem vai descobrir, está tudo nas mãos do Senhor. Quando Jesus voltar, Ele vai reunir todas estas coisas nele mesmo. Por isso que nós cantamos, irmãos, que dia glorioso há de ser o dia da vinda do Senhor Jesus. Mas vai ser esse abalo generalizado. Nós lemos que o mar até irá estremecer, ficar conturbado, tanto antes da vinda do Senhor Jesus, quanto na própria vinda de Jesus. Segundo, o Filho do Homem é contemplado. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Toda a criação vai sofrer um abalo quando Jesus voltar. E antes da vinda do Senhor Jesus, a criação já vai demonstrar aquele desgaste, aquela queda. Nós já temos visto isso. Nós já temos visto uma falta de estabilidade na criação, nos mares, no calor e muitas outras coisas mais. Mas quando Jesus voltar e nós sentirmos o universo preparado para a vinda do Senhor Jesus, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Quando diz nas nuvens, fala então da autoridade de Jesus Cristo. O Filho do Homem. Ezequiel era chamado de Filho do Homem porque ele era humano, é um jeito de dizer humano. Mas quando fala de Jesus, aponta para duas coisas. Primeiro, ele é humano, ele veio em carne, mas também ele é separado dos homens, ele é o Filho do Homem, de Daniel capítulo 7. Porque Daniel viu o Senhor Jesus descendo nas nuvens, está lá em Daniel capítulo 7, versículo 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ou seja, ele vem das nuvens, é de cima para nós. Verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele nasceu com muita humildade, singelo, simples ali. Mas a segunda vinda de Jesus irá abalar, estremecer o universo inteiro, e as pessoas vão olhar para Jesus, descendo com grande poder e glória. Já pensou esse dia? Cheia de poder e glória vinda do Senhor Jesus. Logo quando ele volta, o que ele faz? Os escolhidos são reunidos. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos. Era uma forma judaica de falar todo lugar, todo espaço, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? É aquela reunião que nós vimos em Mateus, capítulo 24 e 25. Ele vem com poder e glória, e ele ordena que os anjos agora reúnam seus escolhidos, os seus filhos. Como quem diz, nós vamos separar agora quem é do Senhor e quem não é. Acabamos de ler na liturgia, Mateus capítulo 25, verso 31 a 46. O que eu fiz com a minha vida? Não é se eu frequentei a igreja, não é se eu sentei no banco e ouvi.
Eu fui um discípulo de Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu criei, eu fui perdoado, eu sou um discípulo. Jesus fala do amor, o amor prático. Estive enfermo e fostes ver-me, estava preso e vocês me visitaram, eu estava nu, ou seja, precisando de roupa, e vocês me vestiram, eu estava com fome e vocês me alimentaram, eu era um estrangeiro e vocês me abrigaram. E as pessoas falam: quando, Senhor, nós fizemos isto? Por exemplo, como nós faríamos isto para Jesus hoje? Jesus diz: todas as vezes que vocês fizeram para um destes pequeninos, vocês fizeram para mim. O rei, pode ver que a palavra que aparece lá é o rei. O rei separará, o rei ajuntará. Para quem não viveu, para quem não foi discípulo, o rei irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui é o tribunal de Jesus. Aqui é aquele momento em que a história é concluída. É o desfecho da história para uma nova história com Deus ou não. Como Paulo diz em Tessalonicenses: banidos da face do Senhor para sempre, sem volta, sem oportunidade de arrependimento. Meus irmãos, quando nós meditamos, eu lembro quando eu estudava esses assuntos no seminário, não conseguia nem dormir direito. Quando nós meditamos nesses assuntos, tudo fica muito mais sério para nós, porque a eternidade está envolvida. E quando nós pensamos, tudo passa, tudo é terreno, tudo é passageiro. O que realmente importa é a eternidade com Jesus Cristo. Entregue a sua vida para o Senhor antes deste dia, porque Paulo diz: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para prestarmos contas, o que nós fizemos com o nosso corpo, com a nossa vida. Por isso que Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Nenhum dos eleitos se perderá. O juízo é chegado aqui na narrativa. E os poderosos, como diz Apocalipse, vão dizer para os montes: caiam sobre nós e escondei-nos da face da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem pode escapar? Os sinais confirmam a veracidade do fim. Alguns céticos vão dizer o seguinte: não, mas esses sinais aconteceram em toda a história. Sempre teve guerra, sempre teve peste, sempre teve alguma convulsão na natureza. Mas, se você ler Marcos, Mateus, Lucas, e tem que relacionar tudo, irmão. É um estudo que demora, tem que relacionar, tem que ver a ênfase. A ideia de Jesus é o seguinte: é algo progressivo, vai aumentando, aumentando e aumentando. Não só aumentando no sentido de ficar maior, mas no sentido também de todas as pessoas caírem num estado de imoralidade tal, que é como nos dias de Noé e de Ló. Não dá para viver mais. Já está difícil de viver como crente nesse mundo. Se você não está incomodado, se você não está percebendo essas coisas, precisa se firmar no Evangelho. Porque viver como cristão neste mundo hoje é um incômodo,
é um fardo, é um peso, é algo que nós pensamos, Senhor, para onde vai o curso destas coisas? Mas não é uma cidade de Sodoma, uma cidade de Gomorra, cidades circunvizinhas, é o mundo caindo na imoralidade, na transgressão. Um grande sinal do fim, sabe qual é? Apostasia. A igreja deixar o seu posto, a igreja abandonar o evangelho. Quando você vai na igreja, mas não é um culto que existe ali, que acontece ali. Não é o evangelho que é pregado. E os cristãos, às vezes, têm o nome de cristão, mas não é cristão. Isto é apostasia. Que não está entrando na igreja mais. Já entrou. A igreja da Europa caiu nas trevas. Onde João Calvino pregava, hoje é um museu, ninguém sabe explicar exatamente quem foi João Calvino, onde ele mora, já é algo esquecido. Estados Unidos, que foi colonizado em parte pelos puritanos, por isso que muitas cidades têm nomes bíblicos lá, Filadélfia e outras, caiu numa imoralidade tal e lança toda essa imoralidade no mundo todo através de música e filme. E será que o Brasil é diferente? Será que o Brasil é evangélico? Será, irmão? Como será que Deus vê a nossa nação? Você está percebendo como, inclusive a internet até coopera com isso, para o mal se alastrar mais rapidamente? Este mundo globalizado, todas as nossas informações em algum lugar, é o palco muito bem preparado para a vinda, sabe de quem? Do anticristo. Está próximo, não sabemos quão próximo, mas está. Não é para ficar assustado, é para correr para Jesus, é para consagrar a vida para Ele. Não é para querer decifrar coisas como se fosse um joguinho assim, não. É para dizer, Senhor, eu quero me preparar para aquele dia. Eu quero que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado. Eu quero evangelizar, eu quero te servir antes que seja tarde e eu chegue diante do Senhor de mãos vazias. Irmãos, Paulo fala de alguns que serão salvos, mas ele usa a expressão como que através do fogo, aquelas pessoas que escapam assim, mas raspando. É o tipo de cristão que até é salvo, creu em Jesus, mas não consagrou a sua vida para Ele. Viva nesta vida para uma coisa somente: ouvir depois do Senhor Jesus, servo bom e fiel. Imagina Ele falar isso para você. Jamais diríamos, sou mesmo. Só poderíamos dizer, Senhor, é por Tua graça. Os sinais confirmam, irmãos, a veracidade do fim. A violência nos dias de Noé estava tão grave, a imoralidade, a corrupção. Deus diz, a inclinação do homem é má desde a sua mocidade. A mocidade ali é bem jovenzinho. E Deus disse, eu vou destruir. Só a família de Noé foi salva. O remanescente, aquele resto, aquele que sobra, no fim, só aquilo. Os poucos que são fiéis a Deus, no caso de Noé, só a família dele. Queira estar com estes poucos, não importa, irmão, o número, mas queira estar com os fiéis. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? E sabe
Em que contexto que ele faz esta pergunta? No contexto da oração. Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: quando eu voltar, o povo não estará interessado em orar. O povo não estará interessado na minha palavra. Casar, dar-se em casamento, comer, beber, fazer festa. Tudo deturpa, até Páscoa, Natal, para sempre tirar Jesus da história. Isso é o mundo. Os sinais, irmãos, estão evidentes. A vinda do Senhor está próxima. Olha só, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é mais segura que o universo, Jesus está dizendo. Há mais segurança nesta palavra do que no céu e na terra. Aquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho. E aqui, o Filho no estado de humilhação. No estado de glória, é claro que ele sabe todas as coisas. Mas no seu estado de humilhação, verdadeiramente ele não sabia. Ele sabia todas as coisas que o Pai revelava. Mas ele literalmente disse aqui: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Se alguém levantar e falar dia tal, ano tal, como já tentaram várias vezes fazer, aí Jesus não voltava, vinha aquelas desculpas, né? Não, foi uma vinda secreta. Ele entrou num santuário celestial. A Bíblia não diz que tem uma vinda secreta, depois é uma pública, depois é uma terceira. Irmão, não acredita em tudo. Não fica correndo atrás de profecia daqui, profecia de lá. Leia a palavra de Deus. Tem muita coisa na internet. A internet é um lugar que todo mundo joga tudo lá dentro. Ou busca algo assim mais direcionado, mas não fica bebendo assim tudo de profecia. O pessoal começou a dizer também, na Bíblia está escrito 2000 chegarás, 2000 não passarás. Dizendo que estava na Bíblia isso. E ninguém investiga, será que está? Qual que é o versículo? O que tem a ver? E não tem nada, absolutamente nada. O povo com medo de 2000, do ano 2000. Já estamos aqui até hoje. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É justamente porque nós não sabemos que precisamos vigiar e orar. Nós não sabemos quando o Senhor virá, e por outro lado, nós não sabemos também quando nós partiremos. Pense nesses dois lados. Irmãos, às vezes nós vemos jogador de futebol, ou seja, se ele é um jogador de futebol, é uma pessoa saudável, que tem que treinar lá, tem que correr, carregar peso, tem que ter aquela dieta e sono, etc. Quer dizer, uma pessoa saudável. De repente, no campo, cai e morre. Alguma coisa acontece, de repente, a pessoa vai embora. Um acidente de trânsito. Nós sabemos o que irá acontecer na nossa vida hoje, amanhã, essa semana. O que pode acontecer? Por isso que não caia
na tentação de Satanás, que diz o seguinte: amanhã você se consagra a Deus. Aproveita hoje. Amanhã você se consagra. Não amanhã e amanhã. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação. E aí o Senhor Jesus conta uma parábola. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Os servos recebem autoridade para trabalhar. O Senhor Jesus, de certa forma, se ausentou, a sua presença física, e ele disse para o porteiro: vigie. O porteiro poderia pensar: acho que ele não vem hoje, eu vou beber aqui, eu vou distrair, eu vou fazer outra coisa. Quando virá o dono da casa? À tarde, meia-noite, cantar do galo, pela manhã? E se ele vier inesperadamente? Jesus disse: virá como um ladrão. Você não sabe. Você não diz assim: o ladrão vai me visitar essa noite. Serei abordado por alguém. Não sabe. De repente acontece aquele susto. Ninguém espera isso. Da mesma forma, a vinda do Senhor será inesperada para os ímpios, irmãos. Ela será súbita, quase que violenta, por assim dizer. De repente o Senhor Jesus volta. E agora? Vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Imagina o porteiro dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. O Senhor da casa pode voltar a qualquer momento. Como seria bom, né, irmãos, Jesus voltar? Como seria bom se nós partíssemos, o Senhor nos levasse já. Eu espero que você esteja completamente desapegado desta vida e deste mundo, completamente. Lançado para Jesus, para a eternidade, para a vida eterna, desapegado de tudo que é desta vida, tudo que é terreno, para que possa dizer com toda a vontade: Maranata, vem Senhor Jesus. Volta, Senhor, volta. O universo é abalado, o Filho do Homem é contemplado, os escolhidos são reunidos e o juízo é chegado. Se o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, você pode ter a segurança. Mas se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, faça isso. Abandone o pecado. Se arrependa dos seus pecados. Abandone essa vida. Abandone tudo. Abandone todas as coisas para seguir Jesus com firmeza. Para que quando Ele voltar, você possa ter a segurança: eu sou dele, eu estarei com Ele para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Ore ao Senhor. Peça para o Senhor te salvar. Peça para o Senhor te salvar a sua família. Rogue pela salvação dos seus filhos. Clame para que eles fiquem no caminho.
Louvado seja o teu nome, Senhor, pela ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus, que confirma, garante a nossa redenção também, a nossa ressurreição, a nossa nova vida. A tua palavra diz claramente que o Senhor Jesus voltará com grande poder e glória. Reunirá os seus escolhidos, os seus filhos, os seus discípulos. Ó Deus, que hoje seja um dia de entrega, que haja decisão por Cristo. Prepara-nos, Senhor. Jesus disse várias vezes: vigiai e orai. Senhor, às vezes essa sonolência, essa preguiça, como um porteiro aqui da parábola que estava dormindo quando o Senhor chegou. Afasta de nós, Deus, desperta o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo para orar, para ler a tua palavra, para buscar a tua presença, para te amar, te servir, te adorar. Que o nosso coração esteja bem firmado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que os nossos olhos estejam na eternidade, Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Nós louvamos o teu nome porque, pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra do Senhor Jesus, nós temos a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Leva-nos, Senhor, para casa, para Ti. Livre-nos deste mundo mau e caído, este mundo depravado, Senhor, esse mundo desorientado que virou as costas para o Senhor, que blasfema o Teu nome, que não se importa com aquilo que o Senhor pensa ou diz. Tem misericórdia, Deus. Não permita que o Teu povo, Senhor, esteja envolvido com pecado, com iniquidade, com transgressão, com aquilo que o Senhor abomina. Purifica-nos, ó Pai, santifica-nos, ó Deus. Faz esta obra de santidade ao Senhor no nosso coração, para que quando Jesus voltar, ou nós partirmos, estejamos prontos, Senhor, preparados, por Tua graça, por Tua bondade, em nome de Jesus. Amém.